encerrar, meu Pai querido, nós, meu Pai, abençoamos a vida de cada irmão, meu Deus, que está nesse propósito desta campanha, meu Deus, de sexta-feira, a campanha, meu Deus, do Salmo 91, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Ele, o Senhor, é meu Deus, é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, aleluia. Meu Deus, que a confiança da igreja não venha estar no carro, não venha estar na casa, mas que venha estar no Senhor, aleluia. Que é o Deus Criador, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente, ó Deus, e é o Deus, meu Pai, que está em todo lugar. Meu Deus, nessa noite, meu Pai querido, aleluia. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco, meu Pai, usa o teu filho, meu Pai, que vai estar sendo nessa noite, meu Pai, instrumento, meu Deus, nas mãos do Senhor, meu Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Louvado seja. Vamos ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Vamos cantar assim, aleluia. Vamos lá. O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. O chão dá se a gente planta, se a gente não planta, o chão não dá. Não tem amor no coração tão profundo pra mim, ainda tem amor pra dar. Eu sei porque essa gente não aceita Jesus Cristo pra nos salvar. O chão dá se a gente canta, o chão dá se a gente canta, se a gente não canta, o chão não dá. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Laupilani com aquelas palmas bem alegres a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve a todos a paz do Senhor, amém. Quem tem a paz do Senhor, bate palma, bem alegre, bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Levanta as suas mãos e dá glória bem alto para Ele. Isso, aplaude mais alegre, mais forte para o Senhor. Mais forte para Ele, mais alegre. Deus abençoa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui pela primeira vez na igreja pentecostal, príncipe da paz, é isso? Príncipe da paz, né? Jesus é o príncipe da paz. Glória a Deus! Desculpa pela voz, né? A gente está com a voz cansada, que louca. Cheguei de uma viagem hoje de manhã, 7 horas da manhã. Viajamos mais de 8 horas, né, da região de Cantopane até aqui Belo Horizonte. E chegamos 7 horas na rodoviária. E a minha igreja já fica ali perto da rodoviária mesmo. E dali da rodoviária já pulei para a igreja. Já pregamos no culto das 8 às 9h30. Fiquei no culto de 9h30 até 11h40. E aí preguei no culto de meio-dia e meia até 2 horas. Depois o culto das meio-dia, que eu pude vir em casa um pouco para descansar. Aleluia. E tenho com a voz aqui, só Deus para ter misericórdia. Mas Deus vai nos dar graça aqui, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quem está vivo aqui, dá uma glória bem alta. Glória a Deus! Eu queria que neste momento você ficasse de pé, por favor. O horário já está ali bem curto já. Eu queria já ministrar a palavra de Deus para os nossos corações. No livro de 1 Samuel. Eita glória! Capítulo de número 17. Ei, Jesus maravilhoso! Aleluia. Quem está vivo, diga glória. Oh, aleluia! 1 Samuel, capítulo de número 17. Você que tem a Bíblia, acompanha conosco. Você que não tem, acompanha no papel de você. Glória a Deus, ó Pai! Essa passagem bem conhecida de todos nós.
também. Aleluia. História de Davi e Golias. Quem já encontrou aí, diga amém. Então, vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 40. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Podemos ler, amém? Glória a Deus. Sim ou não? Aleluia. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cano para fugires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, todo mundo grita comigo, bem forte. Davi, porém. Não, mais forte. Davi, porém. Disse ao filisteu. Tu vens a mim. Com espada. Com lança. E com escudo. Porém eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos. De Israel. A quem tens afrontado. Amém, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos orar. Amém. Responder assentado, povo de Deus. Elias, nesse tempo você agora. Deus é fiel. Glória a Jesus. Eu queria que você agora parasse no seu lugar, se você não pudesse receber. E aí você vai absorver 100% do que for falado da parte de Deus. Né? Se você puder parar também vai ser ótimo. Né, Elia? Porque para a gente entender o que Deus está falando, a gente precisa estar atento, né? Tá ligado? E essa passagem bíblica, já estou assim entrando para devido ao horário, essa passagem bíblica, né, muito linda, eu gosto demais, já preguei umas 500 milhões de vezes. Davi e Golias, fala muito comigo, conosco, com o meu ministério, com o seu ministério, com a sua vida pessoal, Aleluia. com a sua vida, né, familiar, conjugal. Jesus, então, fala mesmo. Essa passagem de Golias e Davi, né, o Davi e Golias, ela entra, né, aleluia, em muitas áreas das nossas vidas, porque nós, né, aleluia, temos gigantes para vencer diariamente, gigantes que são tempestades, problemas familiares, problemas, né, na vida espiritual, problemas, aleluia, psicológicos, enfim, são problemas. Então, quando se fala de gigante, se fala de problemas, né, amado? E problemas,
né, muitas das vezes não são fáceis de ser vencidos, tem problema que você consegue vencê-lo, né, aleluia, com uma capacidade humana, com, né, uma ajuda de alguém, com o apoio de alguém, mas há problemas que não tem como vencê-lo, né, com a ajuda humana, né, com a força humana, com a capacidade humana, com a inteligência humana. Você vai recorrer à autoridade, você vai recorrer a diversos meios para você Aleluia, dar saída para esses problemas, né? E esses problemas, né, aleluia, que são gigantes, eles então se posicionam diante de mim, diante de você, e você se sente pequeno, você se sente frágil, você se sente minúsculo. É verdade, você se Jesus, sente aleluia. incapaz de vencer certas situações que a gente qualifica como gigantes, né? Como coisas maiores do que eu, maiores do que você. Nós temos, né, aleluia, o costume de sempre cantar aquele hino, aquele louvor, não há Deus maior, não há Deus melhor. E muitas das vezes a gente canta, mas quando chega no momento de enfrentar esse gigante, de enfrentar esses problemas, parece que Deus diminui, parece que Deus fica pequeno, parece que Deus, né, amado, fica inoperante. Mas não é que Deus diminuiu e nem que Deus ficou pequeno, é porque a gente monstrualiza o problema, a gente, aleluia, edifica o problema da nossa mente, na nossa, aleluia, na nossa memória. Aquilo se torna invencível, aquilo se torna insolúvel. Mas quando a gente lembra que nós temos uma fé inabalável, quando a gente lembra, meu amado, olha para cá, que pela fé nós podemos tudo, que pela fé nada é impossível para nós. Aleluia! Glória! Aquele problema, aquele gigante, meu amado, não vai ser nada diante dos seus olhos, não vai ser nada diante de nós, porque a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Pode bater palma agora, é mais forte para você. Olha, então nós temos aqui esta, né, não dá para a gente pegar muitos detalhes devido ao horário, mas nós temos aqui uma batalha entre duas nações, os filisteus, aleluia, e os israelitas. Os filisteus, eles eram, aleluia, politeístas, eles tinham vários deuses, adoravam vários tipos de divindade, enquanto Israel só tinha um Deus só, aleluia, que é o Deus verdadeiro, único, o Deus que fez os céus, a terra, o mar, o homem, né? O Deus que construiu, o arquiteto da natureza, o arquiteto que construiu todas as coisas. Então, do lado dos filisteus estava Dagon. Dagon para eles era o deus da agricultura. Dagon, aleluia, ele tinha um formato de homem, né? Meia parte homem e meia parte peixe. E os filisteus então, aleluia, acreditavam, né, que Dagon era o deus da prosperidade, da fertilidade, o deus da agricultura, enquanto Israel acreditava, né, e tinha fé que Deus era o dono e o Criador de todas as coisas. E Israel acreditava e cria que não existia e não existe outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. Quem crê nesse Deus aqui, dá glória. Quem crê, bate palma, dá glória. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele foi separado, né, por Deus naquela passagem de Samuel, né, 1 Samuel, um capítulo antes, capítulo 16, quando Samuel, ele vai até a casa do pai de Davi, Jessé, aleluia, Belamita, não é isso? E a Bíblia fala que Deus havia rejeitado Saul por causa do seu pecado. Nessas passagens que parece que Deus está sendo injusto, porque Deus rejeita Saul e Deus acolhe Davi. Um pouco mais adiante, depois que Davi vence Golias, a gente vai ver, né, que Davi também vai pecar, Davi vai adulterar e Davi vai mandar matar o marido da mulher que ele tinha adulterado e vai ficar com ela, aleluia. E aparentemente parece que Deus está sendo injusto, porque, aleluia, rejeitou
Saul, que desobedeceu, né, em uma certa ordem, em um certo mandamento que Deus havia dito para ele. Ele vai lá, quebra aquilo que Deus havia falado e não faz conforme Deus mandou, e tal. E Saul não matou, não adulterou, né? Enfim, e Davi vai lá e mata, e adultera, e mente, engana, e cobiça, e Deus vai e perdoa Davi. Parece que Deus é injusto, mas não, é porque Davi, ele tinha um coração aquebrantado. Então Deus conhece o coração, essa que é a diferença. Mas Saul já não tinha um coração aquebrantado. Saul pecou e continuou pecando. Saul errou e continuou errando. Saul caiu e continuou caído. Mas Davi peca, Davi adultera, Davi manda matar, mas Davi se humilha e pede perdão para Deus. Aleluia. Será que você entendeu alguma coisa? Dá glória para ele aí. Glória, Deus está procurando corações aquebrantados aqui hoje. Cadê as palmas? De Davi, nem o pecado de Saul que nós estamos ministrando, mas é sobre a guerra entre Israel e os filisteus. Aleluia. Então Davi, ele foi escolhido por Deus, né? Já novo, aleluia, pastor de ovelha, e Deus manda Samuel e lá na casa de Jessé escolheu um rei, né, segundo o coração dele. E aí, né, Jessé apresenta seus 8 filhos. O primeiro foi Eliabe, aleluia. E Deus então, né, rejeitou Eliabe. Quando Samuel vai olhar para Eliabe, não, esse é forte, esse tem aparência de rei, esse aí tem postura, esse aí tem, né, é corpulento, é forte. Mas Deus vai dizer: Samuel, não atente para a aparência dele, para a sua formosura, a sua altura, porque Deus não olha como o homem olha. O homem olha por fora, o homem olha a aparência, aleluia, mas Deus olha o que está dentro do coração. Oh glória. Tem gente que humilha a gente, que humilha você, te despreza, não dá nada para você, acha que você é ninguém, acha que você é um zero à esquerda, acha que você não é profeta, acha que você não é isso, não é aquilo outro. Mas quantas das vezes o Senhor, Ele te usa, Ele, amado, Ele te capacita, Ele te levanta para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa, para mostrar para eles que Deus não olha aparência, que Deus não olha capacidade humana, mas Deus olha um coração verdadeiro, um coração sincero. Pode adorar o Senhor, pode dar glória, levanta a tua mão da glória. Não se menospreze, não se sinta nada, não se sinta ninguém. Você pode ser ninguém para alguém, você pode ser ninguém para uma pessoa, mas para Deus você é especial. Jesus te ama, você é vaso. Deus vai mostrar para eles que você é escolhido. Cadê o grito de glória? Deus vai mostrar para eles que você é capacitado por Deus e não pelo homem. Então, assim que Deus escolhe Davi, né, fica cheio do Espírito Santo, com aquela unção que Samuel derrama sobre a sua cabeça. Aleluia. Então daí para frente, olha para cá, Deus havendo rejeitado Saul, a Bíblia fala que o Espírito de Deus agora, né, sai de Saul, e Saul então agora aí é atormentado por um demônio, e aquele demônio atormenta Saul de dia e de noite. Aleluia. E ele então manda buscar Davi para o seu palácio, porque Davi tocava harpa, era músico, aleluia, e a música de Davi acalmava Saul e ele ficava liberto dos demônios. Olha para mim, aleluia. E assim vai seguindo a história. Davi, ele vai progredindo, ele vai tendo sucessos, ele vai tendo êxito, porque com Deus a gente prospera, com Deus a gente cresce, com Deus, né, amado, a gente tem prosperidade. E a Bíblia vai nos mostrando então, olha para cá, que agora Saul, e aleluia, se posiciona para uma nova guerra contra os filisteus. Os filisteus agora, aleluia, se posicionam para levantar-se uma guerra contra o exército de Saul, contra o exército de Israel. Quem está vivo, dá glória. E nessa guerra, olha para cá, nessa guerra que eles vão se confrontar, se enfrentar novamente, os filisteus e os israelitas. Eles sempre viviam em guerras.
né? Os inimigos de Israel eram muitos, eram grandes, eram os amonitas, os assírios, os sírios, né? Eu li vários outros inimigos que se levantavam tentando, aleluia, entrar em Israel, invadir Israel, aleluia, e escravizar Israel e tomar as suas terras. Mas sempre quando Israel estava fiel a Deus, o Senhor era fiel com eles. Sempre quando Israel obedecia a Deus, o Senhor os protegia, o Senhor pelejava por Israel, mesmo Israel sendo pequeno, mesmo Israel sendo de pouco número. Lembra da batalha de Gideão? Eram 32 mil, mas Deus falou: não, tem muita gente aqui, essa guerra não é humana, essa guerra é de Deus, é Deus que vai pelejar. E Deus mandou todo mundo embora, só ficou 300 mais Gideão, e com 300 homens, e Gideão comandando, aleluia, eles venceram centenas de milhares de homens e soldados. Você está entendendo? Porque a guerra não é minha, a guerra não é sua, a guerra é de Deus, a peleja de Deus, meu amado. Quando tentamos guerrear, aleluia, com as nossas armas, com as nossas forças, nós perdemos, nós somos envergonhados. Mas quando nós colocamos Deus na frente, quando nós chamamos Deus para guerrear por nós, meu irmão, você pode ter certeza que você vai voltar vitorioso. O inimigo vai correr de você, minha filha. Satanás vai ficar envergonhado diante da tua vida. Alguém está vivo aqui para bater palma, pelo amor de Deus aí? Mas palma! Levante a mão da glória! Estou contando a história e parece que eu já estou aplicando, né? Eu lia antecipadamente, né? Porque eu não consigo pregar, ficar olhando muito para o relógio, né? Eu me preocupo com a hora. Olha para cá. Mas então se posicionou os filisteus, olha para mim, para uma nova guerra, para um novo confronto contra os seus arqui-inimigos, que era Israel. Israel se posiciona do lado de cá, juntamente com Saul no comando, né, que era o rei. Aleluia, embora já tinha sido rejeitado, ele ainda continuava governando, até que Davi assumisse o reinado, né, futuramente. Então agora Saul se posiciona para a batalha com seus soldados, inclusive no meio do exército de Saul, aleluia, de Israel, estava 3 irmãos de Davi. Um desses 3 irmãos era o Eliabe que Samuel olhou para ele e falou: esse já é o escolhido de Deus. Mas não era, Deus o havia rejeitado também, mas escolheu Davi. Olha para cá. E aí Eliabe também com seus outros 2 irmãos estavam trabalhando, né? Ou estavam, aleluia, guerreando no exército de Israel juntamente com Saul. E a Bíblia vai nos mostrar então que agora eles se preparam para a batalha. Dá uma glória a Deus aí, gente. Eles se preparam para mais uma guerra. Aleluia. Só que neste momento os filisteus vão levantar um elemento surpresa. E esse elemento surpresa que eles levantam é um homem de quase 3 metros de altura. Cada historiador dá uma altura para ele, mas eu só sei que o homem era grande, era muito grande. Ele não passava, acho que nessa porta, ele praticamente não passava nessa porta. Talvez ele tinha que abaixar, né, para passar nessa porta. Olha para cá, ele tinha quase 3 metros de altura. E esse homem filisteu tinha 6 dedos na mão direita, 6 dedos na mão esquerda, 6 dedos no pé esquerdo, no pé direito. Ele tinha 24 dedos ao todo. Era um monstro, né? Era um gigante. E esse homem, por nome Golias, ele tinha também uma armadura, segundo, né, os historiadores, que pesava em torno de 50 a 60 quilos. Meu Deus! Mais do que um saco de cimento. A armadura daquele homem, a couraça dele, pesava mais de 50 quilos, né? E ele tinha também uma grande lança, né? Uma espada. Não vamos trazer aqui medidas ou peso devido ao horário, mas a armadura dele era pesadíssima, um capacete de bronze. E além disso, ele também tinha um escudeiro que o estava apoiando, aleluia, que estava diante dele. E esse homem, por nome Golias, que era soldado filisteu, aleluia, ele abre a boca e começa a blasfemar do Deus de Israel. Ele começa então a blasfemar de Deus, né? Ele achando que dá
Dagon, seu Deus, é mais forte que Dagon, seu Deus, que era só uma imagem de escultura em forma humana, em forma de peixe, era mais poderoso do que o Deus de Israel. Ele começa então a zombar do Deus de Israel, do Deus de Saul, do Deus que fez os céus e fez a terra. Esse é o meu Deus, é o teu Deus também, é o nosso Deus. Glória! Em outras palavras, a Bíblia diz assim, olha, que mais são os que estão do nosso lado do que aqueles que estão com eles. Quem são eles? Os demônios, os espíritos malignos que se levantam contra você e contra mim de dia e de noite. Mais são os que estão com você. Vou falar de novo. Mais são os que estão com você do que aqueles que estão com eles, diz a palavra. Olha para cá. Então a Bíblia vai nos mostrar que Golias, ele então altera a sua voz, e ele começa então a gritar, aleluia, no meio do arraial ali dos filisteus, pedindo então um homem, um soldado que pudesse confrontar com ele mano a mano, pessoalmente. Esse era o desafio dos filisteus. Aleluia. Eles desafiaram Israel dizendo, olha, né, se tiver um homem que puder confrontar comigo, brigar comigo, mano a mano, pessoalmente nós dois, se eu vencer este homem, aleluia, se eu matar esse homem, o povo de Israel será nossos escravos. Se eu matar e derrotar este homem, o povo de Israel vai pagar tributo para os filisteus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas aí Golias vai dizer, olha, mas se esse homem me vencer e me matar, aleluia, o povo filisteu será escravo de vocês e pagarão tributo para vocês. Esse foi o desafio. Quando Golias levanta a sua voz, aleluia, todo mundo treme, todo mundo estremece quando vê a estatura de Golias, a altura de Golias, as armas pesadas que Golias estava carregando, trajando. Olha para cá. A Bíblia vai nos mostrar que todo mundo foge. Saul correu, Saul se escondeu, os 3 irmãos de Davi fugiram também. Todo o exército de Saul se esconderam, assustado com o tamanho do gigante, assustados com o tamanho de Golias, e ninguém se candidatou, ninguém se propôs, aleluia, ninguém disse, eis-me aqui, eu vou lá, eu vou lutar com ele, eu vou vencer o Golias. Mas a Bíblia nos mostra, gente, olha para cá, que todos os dias pela manhã, todos os dias de manhã e à tarde, o Golias estava ali em pé, no meio do arraial, no meio do exército dos filisteus, afrontando o Deus de Israel, afrontando o exército de Saul, aleluia, e ninguém se candidatava. Eu não vou, eu também não vou, eu também não, ninguém. Todo mundo frouxou, todo mundo abaixou a cabeça, se escondeu, se acovardaram, se amedrontaram, se assustaram. Enquanto a Bíblia me diz, a Bíblia disse para você, aleluia, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vocês não dão glória não? Você não bate palma, mais forte da glória. Um Deus tão grande, tão poderoso, invencível, né? Inabalável, um Deus que nunca perdeu, nunca foi derrotado e nunca será, que estava com Israel, que estava com o exército de Israel. Olha para cá, era para eles acreditar e confiar em Deus. Mas não, que isso, o homem está zombando o nosso Deus. O Deus deles é só uma imagem, o Deus deles é só uma estátua, ele é grande, mas o nosso Deus é poderoso. Olha para cá. Só que nesse momento, aleluia, o medo, o desespero, aleluia, ele vai fazer com que eles se cegam espiritualmente, meu amado. Você está entendendo? Olha para cá. E a Bíblia vai falar então que durante
durante 40 dias, Golias estaria, olha, de manhã e de tarde, chamando o homem, convidando o homem para lutar contra ele, mano a mano, pessoalmente, e ninguém tem coragem. Davi até então não sabia nada disso, estava ali sempre cuidando das ovelhas, né, pastoreando as ovelhas do pai dele, aleluia, e de vez em quando ele saía ali, largava as ovelhas e ia para o palácio, né, para trabalhar ali, ajudar Saul. Quem está vindo, diga amém. E a Bíblia vai nos mostrar então que agora o pai de Davi, Jessé, ele vai dizer para Davi: olha, meu filho, vai até o arraial, vai até o acampamento do exército, né, de Israel, vai lá ver como que estão os seus irmãos, né, se eles estão passando bem, leva para eles uma comida aqui, uns grãos, uns pães, uns grãos tostados, leva para eles lá esse suprimento também, esses queijos, esses queijos, leva para o capitão de 1000, esses 10 queijos, entrega para ele, olha, e vi como está passando os seus irmãos. Davi, ele vai, né, monta lá, não sei, no seu cavalo, no seu burro, aleluia, e carrega ali o seu burro, o seu cavalo com a comida, com o suprimento que o pai dele mandou levar para os irmãos e para o capitão de 1000. Chegando lá no arraial, lá no acampamento dos israelitas, presta atenção, ele está ali então conversando com os irmãos, né, perguntando pelo bem-estar deles, e daqui a pouco Davi escuta a voz de Golias, ele escuta os berros de Golias, ele escuta os gritos de Golias, zombando de Deus, zombando de Saul, zombando do exército do Deus vivo, aleluia. E aí a Bíblia fala que Davi, ele vai ficar indignado com aquelas ameaças, com aquelas afrontas de Golias contra Deus e contra os exércitos do Deus vivo. E a palavra de Deus nos fala então que o irmão de Davi, Eliabe, vai ficar indignado com ele e vai dizer: Davi, olha, eu sei o que você está fazendo aqui, você está querendo ficar espiando as coisas, espiando a guerra. Ele começa a menosprezar Davi, ele começa a desprezar Davi naquele momento, mas só que a Bíblia fala que ele sai dali, né, não dá atenção para o seu irmão e fica perguntando o que estava acontecendo naquele momento. Diz a Bíblia que Saul, ele fez uma oferta, que o homem que vencesse Golias ia casar com a sua filha, o homem que vencesse Golias ia ganhar prêmios, o homem que vencesse Golias, a família desse homem não ia mais pagar tributo, não ia mais pagar imposto, mas ninguém queria se candidatar, ninguém queria se levantar para lutar contra Golias, todo mundo com medo, e eram pessoas capacitadas, eram pessoas que já tinham guerreado, né, em guerras, eram homens valentes, mas só que nesse momento para eles, meu amado, o gigante, né, aquele homem era invencível, aquele homem era imbatível, e a Bíblia fala que Davi sai dali, ele vai até o rei Saul e vai conversar com Saul dizendo que ele se candidata a lutar contra o Golias, ele se candidata a vencer o Golias. Ele dizia: não, ele vai saber que existe Deus aqui em Israel, existe Deus aqui. Cadê a glória? Cadê as palmas? Não levante a mão da glória. Candidato, olha para cá, se candidata a lutar contra Golias, né? E Saul menospreza também Davi. E Saul também despreza Davi. Davi nunca tinha pegado uma espada para brigar. Davi não era guerreiro, não era soldado, ele era pastor de ovelha. Aleluia. E Davi só ele começa a contar para o rei o que ele havia feito quando veio, né, um leão e um urso tentando roubar, tentando pegar uma ovelha do seu pai, do rebanho do seu pai. Ele dizendo: olha, eu matei esse leão sem ter nada nas mãos, eu matei também o urso sem ter nada nas minhas mãos. Saul vai ver a valentia, então a coragem de Davi, e vai então propor para ele: meu filho, olha, então pega aqui as minhas armaduras, né, veste a minha armadura. Davi veste a armadura de Saul, mas ele mal conseguia se mexer ou sair do lugar, porque aquela guerra não era, meu amado, para o homem, não era uma guerra humana, era uma guerra espiritual, era Deus mostrando para os filisteus, meu amado, que é Deus que manda, que é Deus
Deus que governa, que é Deus que reina. Ele é o Todo-Poderoso e Ele estava com Davi. Quem crê que Ele está contigo, aí abre a boca. Abre a boca da glória. Davi larga aquelas armaduras do rei Saul, olha para mim, aleluia, pega o seu alforje, pega a sua funda, aleluia, e Davi vai para o ribeiro, ele passa no ribeiro, ele pega ali então 5 pedras, aleluia, e uma das pedras ele coloca no seu alforje, e ele vai para o campo de batalha, ele chega no campo de batalha, né, amado? Sem espada, sem lança, sem escudo, com um pedaço de pau na mão. Um pedaço de pau, uma funda, um alforje, olha para mim. Aleluia. E quando ele se posiciona para lutar contra o gigante Golias, Golias começa a zombar dele. Ele é zombado por Eliabe. Ele é desprezado pelo seu irmão primeiramente, depois desprezado por Saul, agora desprezado também pelo gigante Golias, que olha para ele, né, um rapaz de 20, 21, 22 anos, não sei, aleluia, ruivo, olha para cá, sem capacidade nenhuma, sem escudo, sem lança, sem espada. Golias olha para ele, aleluia, e começa a zombar de Davi, dizendo para Davi que ia lançar ele para as feras do campo, devorá-lo, para as aves do campo, devorar as carnes dele. Olha para cá, só que a Bíblia nos mostra que Davi continua na mesma posição, meu amado. Ele não se amedronta com as ameaças de Golias. Olha para mim, do jeito que ele se posicionou, ele continua. Tem gente que sai da posição que Deus chamou, tem gente que sai da posição, não, isso aqui não dá para mim mais não, isso aqui não dá para mim fazer mais não, com medo, assustado com o que está acontecendo ao seu redor, meu filho. Continua na posição que Deus te pôs, meu irmão. Quem é maior, quem é poderoso é Deus. Você vai vencer com Ele, você vai triunfar com Ele, meu irmão. Cadê as palmas aí? Cadê o glória? Levante a mão, dá glória. Fadiga, não, já estamos terminando a mensagem. Eita, glória a Deus, aleluia, Pai. E a Bíblia fala então, olha para mim, que Davi continua na posição ali, Davi não treme, Davi não estremece, Davi não se assusta, Davi não fica com medo, porque quem tem fé não tem medo de nada. Quem tem fé não foge da batalha. Quem tem fé não se esconde. Quem tem fé, meu filho, olha, não abaixa a cabeça. Ele sabe que Deus é grande. Ele sabe que Deus é maior do que tudo. Que Deus é maior do que qualquer força humana, sobrenatural, espiritual, maligna, maléfica, que se opor, que se levantar contra a tua vida. Ei, então Davi está ali, um gigante zombando dele, mas só que Davi vai dizer para ele: olha, o Senhor já me entregou já entregou você nas minhas mãos. Olha, eu que vou jogar você, eu que vou pegar você e atirar você para as feras do campo, te devorar. As aves do céu vão comer a sua carne. Olha para mim, e o gigante, ele enfurecido, ele vai partir contra Davi na batalha, e Davi vai dizer para ele o que nós acabamos de ler: você vem contra mim com espada, você vem com lança, você vem com escudo, mas eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu vou contra você, em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afronta. Eu escutei glória a Deus aqui, meu Pai do céu. Cadê o glória? Abre a boca da glória. Quem está vivo, diga glória. É uma mensagem que de repente você está até cansado de escutar. Olha para cá. Eu escutei alguém falando aqui, eu estava orando ali, escutei alguém falando umas verdades, né? Que nem sempre as verdades elas são guardadas. Muitas vezes elas são ouvidas, mas não são colocadas em prática. É verdade. Olha para cá, tem umas verdades aqui, orando, e é verdade mesmo. Há pessoas que, né, amado, nos momentos das dificuldades, ele recua, ele abaixa a cabeça, ele desiste, ele para.
Deus não chamou a gente para parar, chamou você começar a andar, daí depois parar, depois desanimar. Olha para cá, minha irmã. Então, são verdades que nós precisamos guardar dentro de nós, meu amigo, minha amiga, olha para mim. Aleluia. A Bíblia vai nos mostrar então que Davi ele parte para cima do gigante. E o gigante vem também com toda a fúria, com todo o ódio. Aleluia, achando que agora ele vai vencer Davi, ele vai acabar com a vida de Davi. Mas Davi ele já tinha colocado uma pedra na sua funda. Ele vai rodando a sua funda e atira aquela pedra em direção do gigante. A Bíblia diz que a pedra crava na testa do gigante. O gigante tonteia, fica tonto e cai para frente. Aleluia, como desmaiado. Davi corre, sobe em cima do homem, pega a espada do gigante, corta a cabeça dele. Olha para cá, meu amado. E Deus vence Dagon. E Deus vence o Deus dos filisteus, meu amado. Olha para cá, meu querido. Quem anda com Deus não perde, não tem como perder. Quem serve a Deus não tem como ficar envergonhado, não, meu irmão. Se você estiver passando vergonha, se você estiver passando, meu filho, olha, é uma vida de derrota, alguma coisa errada. Precisa colocar Deus no centro da tua vida, precisa colocar Deus como a tua prioridade, porque quem anda com Deus não tem como você perder para o diabo, não tem como você perder para o inimigo. Volta a dizer novamente, a Bíblia disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não escutei as palmas, cadê? Bate palma, levante a mão da glória. Essa quarta-feira agora, nós vamos fazer um culto na rua. Olha para mim, durante a noite ali na cidade de Itambacuri, né, região Estelflotone. Não foi um culto programado, né? Mas a gente sempre fazia cultos ali, mas dessa vez não deu para programar, devido ao pequeno tempo que a gente ia ficar ali. Mas só que pessoas foram lá na casa da irmã onde eu estava hospedado e foram pedir culto. Até o dono do bar, o dono lá na esquina a gente fez o culto, tem 3 bares, um do lado de cá, outro mais para cá. O dono de um dos bares mandou recado pra gente pedindo culto. Falei, meu Deus, dono de bar pedindo culto. Se é a vinda de Jesus, Jesus está voltando mesmo, né? Um homem de coração duro, de coração, né, trancado para as coisas de Deus, pedir culto. Tudo bem? Aí foram lá 3 vezes, pediu culto. Eu falei, Deus, tem que fazer esse culto lá, não posso ir embora sem fazer esse culto. Ei, meu amado, foi muito rápido, foi muito de repente o culto. Aí convidamos algumas pessoas. Eu lembro que uma moça, né, de uma determinada igreja lá, né, amiga nossa, ela falou assim: ô irmão, ô Maquilane, misericórdia, não faz culto lá hoje não faz culto lá de noite, não faz de dia. Eu falei, por que fazer de dia? A gente vai ter tempo de fazer o culto de dia lá, que sempre a gente fazia no domingo à tarde, coisa assim, ou sábado. Mas olha, dessa vez vai ter que ser lá, na quarta-feira à noite. Mas eu falei, mas por que fazer de dia? Não, Maquilane, porque lá está perigoso, né? O pessoal do Comando Vermelho está ficando lá direto durante a noite, ali naquela esquina, naquela encruzilhada e tal. Ela falou assim, não, faz de dia que é mais seguro, é mais tranquilo. Mas eu falei para ela assim, filha, o Deus que guarda de dia não guarda de noite, não. Se eu sigo um Deus que só me guarda de dia, então eu não quero esse Deus para mim, não. Eu não quero andar com esse Deus. Esse Deus, ele guarda a entrada, ele guarda a saída, desde agora e para sempre. Não, se eu sigo um Deus que só vai até ali comigo e de ali para lá e não vai mais, então eu não quero esse Deus, não. Eu quero andar com Deus que me protege 24 horas. Foi assim que ele falou: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Começa bem, ela usando até a Bíblia para tentar me inibir, dizendo, ô Maquilane, irmão, mas a Bíblia fala que a gente tem que vigiar. Em que eu não estou vigiando? Se eu estou indo lá pregar, porque o comando é vermelho, o comando azul, ou rosa, ou preto, ou roxo, está lá, não importa qual é a cor do comando. O comando que está nos enviando aqui é muito maior, é muito mais poderoso. Abre a boca da glória.
os equipamentos lá, deu 7 horas da noite e começamos o culto. Foi pensa demais, juntou muita gente, o povo foi escutando de longe e foi chegando pessoas, aleluia. E, inclusive um membro do Comando Vermelho, um rapaz que era, que é gerente, de algumas bocas lá nessa cidade, estava lá na hora. Ele ficou parado escutando o culto, aleluia, ele ficou ali o culto todo, aleluia, vai para cá. E só sei que quando terminou o culto, nós, voltamos para, estávamos subindo para casa, esse rapaz veio atrás de nós. Esse que era gerente das bocas lá do Comando Vermelho, lá nessa cidade, ele veio atrás de nós e falou assim: pastor, você não pode fazer uma oração para mim não? Ora para mim, pastor. Falei, então vamos, vem com a gente. Levamos ele lá na casa da irmã, onde a gente estava hospedado. Ele entrou, sentou, jantou com a gente, comeu lá, tomou café, aleluia. E depois fomos orar para ele, oramos para ele, o demônio se manifestou no corpo dele ali dentro da casa da irmã. Depois que ele foi liberto, você acredita que ele levantou a mão e aceitou Jesus? Glória! Cadê as palmas para ele? Deus é poderoso. Desviado da igreja, pregador da palavra, aleluia, estava ali no Comando Vermelho, se converteu, reconciliou com Cristo quarta-feira agora. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia. Satanás é grande, Satanás tem poder, Satanás tem força. Ele vem nos amedrontar, ele vem nos intimidar, dizendo que nós não podemos, que nós não temos capacidade de vencer. Olha para mim, mas quando você então descobre verdadeiramente que você está servindo um Deus maior do que ele, mais poderoso e invencível, meu irmão, você não vai baixar guarda, você não vai baixar a cabeça, você não vai fugir, mas você vai partir para cima de Satanás, você vai partir para cima do problema, você vai partir para cima da dificuldade e vai sair vitorioso, de cabeça erguida. Eu não escutei glória. Cadê as palmas da glória? Levante a mão aí da glória. Então, meu irmão, Aleluia, gigantes. E esses gigantes, eles vêm na nossa mente, olha para mim, tentando nos intimidar diante das lutas que nós passamos. E quanta gente que foge com a Bíblia na mão. Quanta gente que foge falando língua estranha. Quanta gente que foge tendo dom de revelação, dom de palavra, dom disso, dom daquilo. Ele aplica para os outros, aplica para uns e para outros, mas quando chega para aplicar para ele, parece que não funciona. Tem que funcionar, meu irmão. Tem que funcionar. Ou Deus é contigo, ou Deus não é. Ou Deus faz, ou Deus não faz, meu irmão. Está entendendo? Não tem pro diabo, não. Não tem pro capeta, não, minha filha. é verdade, papai. Nós não servimos um Deus morto, não. Nosso Deus está vivo, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele está intercedendo por nós, meu irmão. Então você não tem que passar vergonha diante de Satanás, não. Você não tem que sair da sua casa por causa de problema, não. Quem tem que sair é esse gigante. Quem tem que correr é o capeta. Quem tem que correr é o Lucifer, meu irmão. Deus é maior. Deus é maior. Coloca isso dentro do teu coração. Você que está passando tempestade, você que está passando afronta, calúnia, levante. Você que está passando problemas familiares, meu irmão. Tem muita gente com medo, muita gente acuando, muita gente recuando, muita gente fugindo do diabo, fugindo do problema. Deus não te chamou para fugir, não, medroso e medrosa. Em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo nesta noite e seja vitorioso. Cadê as palmas e glória? Não se vai nas palmas. Quem está vindo dando glória? Pra moça que tentou me inibir, falando, não vai não, porque lá é perigoso. Eu falei, irmã, vamos pegar Romanos 8:31, vamos riscar, vamos rasgar essa partezinha, porque não está funcionando para nós. O que eu vou ficar fazendo com essa palavra, só recitando ela, parecendo uma reza, parecendo uma ladainha?
Se Deus é por nós, quem será por nós? Se Deus é por nós, quem será? Vou ficar falando isso a vida toda para isso não funcionar. Na minha vida tem que funcionar. Esse gigante vai cair diante de você. Essa tempestade de Deus vai acalmar, meu irmão. Aleluia, não fuja não, não se entregue, não se acovarde. Abre a boca e fala tudo que Deus te mandar, vaso. Abre a boca, é profeta, e fala tudo que Deus mandar. Vão bater em mim, vão me jogar na cadeia, joga você na cadeia, bate em você se Deus permitir, meu irmão. Mas não se acovarde, seja cheio de Deus como Davi, seja cheio de Deus como Davi, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Oh meu Deus do céu, tira a covardia deste irmão aí, que Deus quer batizar ele, mas ele não abre o coração. Deus quer usar ele na profecia, mas não abre o coração. Oh meu filho, Satanás é grande, mas Deus é maior. Deus é maior que as minhas palmas. Levante a mão da glória. Para de ficar com medo. Para de abaixar a cabeça para os seus problemas. Para de abaixar a cabeça para a dificuldade da tua vida, meu filho. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode vencer esse pecado. Você pode sair dessa situação, meu irmão. Fique abaixando a cabeça, não. Eu não consigo, eu não tenho força. Não consegue largar o pecado, não consegue largar a iniquidade. Fica colocando o pecado maior do que Deus, maior do que o sacrifício vicário de Jesus. Não, meu irmão. Aleluia. Deus é maior. Se você focar nisso, se você acreditar nisso, meu irmão, não tem ninguém, nada que vai te parar, nada que vai te vencer. Aleluia. Ei, você vai vencer todos os gigantes da sua vida. Quem quer vencer os gigantes aqui? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e fala, meu Deus. Está muito fraquinho, fala, meu Deus. Esses gigantes na minha vida já caíram, já foram derrotados, porque eu tenho do meu lado o Senhor dos exércitos. Eita glória! E nessa noite, quem se acovardou, quem estava se acovardando, não se acovarde mais. Em nome de Jesus, meu amado, leva essa palavra para a sua casa. Leva essa palavra para a sua situação. Leva essa palavra para os seus gigantes, para os seus medos. Aleluia. E vença como Davi venceu. No nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus fale mais. Bate palma para ele. Não está fraco, mas palma para Jesus aí. Olha, já avançou aqui. Já vou devolver o microfone que passou, que a hora não dá mais. Mas eu queria fazer uma oração com vocês, se vocês deixarem. Se vocês permitirem. Amém? Aleluia! Põe a mão assim na sua cabeça. Nós vamos orar. Aleluia. Não dá pra gente falar muita coisa mais devido ao horário. Glória a Deus. Põe a mão na sua cabeça. Quero orar por você. Pedir a Deus que venha curar, que Deus venha libertar. Isso, os pastores vão ajudar e também orar. Vão colocar a mão sobre a sua cabeça. A Bíblia fala em pôr a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem crê que Deus cura ainda, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Feche os seus olhos, meu pastor. Já está passando aí os pastores. E vamos de vocês aí, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos, ó Pai. Nosso Senhor que vai tocando em cada vida. Vai tocando do alto da cabeça até o pé. Ó Deus, vai queimando. Onde tiver uma aula, onde tiver uma enfermidade, onde tiver uma obra maligna, onde tiver uma macumba, uma bruxaria, vai queimando. Sai daí, saia. Essa dor no corpo, essa dor nos ossos, essa dor na cabeça, essa dor no coração. Sai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esta depressão também vai queimando, Deus, vai queimando toda angústia, vai queimando toda tristeza. Sai daí. Sai todo medo, sai todo desespero, enfermidade maligna, enfermidade no sangue, diabetes. Vai queimando, Deus, vai queimando. Sai da expulsa qualquer. Ela sai da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, talvez o médico já decretou que você vai viver tomando remédio até você morrer. Vence esse gigante pela fé também. Derruba esse
esse gigante da enfermidade. Não aceita não, irmão. Aleluia, não aceita não, macho. Em nome do Senhor, Ele é médico dos médicos. Vai queimando, Deus vai queimando essa enfermidade, meu Pai, essa catarata, essa miopia. Sai, 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 saia. Sai das pernas dele, sai das pernas dela. Sai câncer maligno, caroço maligno. Onde tiver mal, onde tiver doença, onde tiver problema, sai dessa casa, sai desse lar, sai contenda, sai briga, sai discussão, separação. Vai embora, vai embora, vai embora. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, toda macumba, toda bruxaria, toda feitiçaria, vai quebrando, sai, sai, sai do nosso meio, sai do nosso caminho agora, sai agora, vai embora. Em nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ora com fé, expulsa, expulsa essa doença, expulsa minha irmã, expulsa minha irmã. Sai, 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 sai da minha vida, sai da minha vida, sai da minha vida, sai da minha vida, sai, 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 saia, sai da minha casa, sai miséria, sai demorando, sai problema, sai, 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 em nome do Senhor Jesus. Todo mal agora grita, sai da sorte, sai da sorte, saia. Em nome de quem? Jesus! Em nome de quem? Jesus! Então quebra a cara do capeta nas palmas do Jesus. Vai, as palmas e glória. Ei, papai! Horário não dá mais, como já disse